Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo. E eu prepararei outro bezerro, porém sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Isso aqui chama muito a minha atenção, pastor Emanuel, que o fogo que tem que estar no altar não é o fogo humano, é o fogo de Deus. Porque tem muitos altares que tem fogo estranho, fogo provocado ou promovido pelo homem. Isso me fez pensar que, se você for parar para analisar o texto, lá na frente, Elias, ele repara o altar do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de critérios, é um Deus exigente, não um Deus que recebe qualquer coisa ou coisa de qualquer jeito. Nosso Deus, ele tem critérios, ele é exigente. Então aqui Elias, ele dá algumas orientações sobre o sacrifício. Aqueles homens estavam acostumados, eles mesmos colocar fogo no sacrifício, mas Elias queria revelar a eles a grandeza do Deus de Elias, do Deus que responde com fogo. O culto naquela época era um culto tão sem graça que os próprios homens botavam fogo na lenha, botavam fogo no altar. Era um Deus pagão, que é um Deus pagão, um Deus que não existe. Então Elias aqui queria apresentar para aquele povo um Deus que eles não conheciam. Que Deus é esse? É um Deus que responde com fogo. Porque o fogo humano, ele mascara, o fogo humano, ele emociona. O fogo humano, ele traz uma falsa certeza da vitória. Mas o fogo de Deus, quando ele vem sobre a igreja, quando ele vem sobre a nossa vida, é Deus chancelando a vitória sobre a igreja. E o que nós mais vemos por aí são altares feitos por mãos humanas, sacrifícios mentirosos e falsos fogo. Um fogo estranho. Não é um fogo respondido por Deus. Então ele está preocupado não somente de restaurar o altar de Jerusalém. Ele também estava preocupado, pastor Emanuel, de ensinar o povo a forma correta de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se a gente não parar para analisar, se a gente não tiver sensibilidade, irmão Raul, daqui a pouco a gente vai andando na carona dos outros, a gente pensa que está sentindo Deus, a gente pensa que está recebendo a vitória, e quando nós chegamos em casa, as coisas continuam da mesma forma, e às vezes queremos questionar a Deus, dizendo: Deus, eu senti a tua presença lá na igreja, desceu fogo lá, mas foi um fogo falso, foi um fogo estranho, aonde fez a tua alma, que é responsável pelas emoções, ela se emocionar. E o nosso Deus não trabalha com emoção. O nosso Deus não te trouxe aqui para te emocionar. O nosso Deus te trouxe aqui para ele queimar você por dentro, para você não ter dúvida que foi Deus que te queimou. E quando o fogo de Deus ele vem na igreja do Senhor, ele muda a história do homem. É você entrar na presença de Deus e Deus se apresentar para você. Deus nessa noite te trouxe aqui para se apresentar para você de uma forma ímpar, de uma forma qual nunca lhe foi apresentado. Tem muita igreja aí apresentando um Deus falso, um Deus pagão, músicas que te emocionam, adorações que fazem você chorar, pregações que te sensibilizam. Aí você sai da igreja, pensa que ouviu Deus e não ouviu Deus. Era isso que ele estava pregando. Eu vou restaurar o altar, eu vou colocar a lenha, vamos colocar o sacrifício, mas não coloque fogo. Por quê, Elias? Porque até hoje vocês aprenderam a cultuar de forma errada. E o que você vai fazer? Agora eu vou lhe ensinar a forma correta de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você conhece a história. Após o altar estar restaurado. E o que me chama a atenção aqui, pastor Emanuel, que Elias, ele deixa o povo participar do culto. Tem muito profeta que não deixa o povo participar
participar do culto. Elias é didático. Elias, ele restaura o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício, faz uma fala sobre o altar e pergunta: quem quer cultuar comigo? Quem tem 4 cântaros de água para jogar no altar? E o detalhe, Luciene, que naquela época a maior escassez não era o ouro, a maior escassez não era a prata, a maior escassez não era o sacrifício vivo, a maior escassez era a água. A economia mudou, os valores foram invertidos, o ouro não tinha significância, mas a água tinha valor. Aí 4 irmãos: eu tenho água em casa. Levanta a sua mão no céu. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a crise pode até chegar na tua casa, a crise pode até chegar na nossa vida. Estou dizendo que está vindo aí um novo vírus, está orientando vírus, aleluia, mas Deus vai preservar suprimentos necessários para manter você e a tua casa. Eu sou profeta de Deus, aleluia, eu quero profetizar que Deus está providenciando recursos necessários para, além de sustentar a tua casa, aleluia, você poder oferecer, aleluia, aleluia, como culto, aleluia, racional ao Senhor. Está faltando água, Israel, mas na tua casa não vai faltar. Eu tenho água em casa. Foram lá e buscaram água, jogaram água no sacrifício. Eles nunca tiveram uma orientação dessa. E o desejo dessa igreja é ensinar você a cultuar da forma correta. É ensinar você, aleluia, deixar de buscar fogo estranho e abrir o teu coração para receber o fogo de Deus. Quem quer receber o fogo de Deus nessa noite? Quero chamar aqui o pastor Emanuel, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. Esse aqui é um grande